Fala galera, trazendo para vocês aí a parte 2 de blockchain do tópico aprendizado cripto. Se você não viu a parte 1, recomendo você pegar o link aqui na descrição do vídeo, veja a parte 1 antes de ver a parte 2, tá? Para que faça sentido algumas coisas que eu vou falar aqui, fechou? Se você está gostando dos vídeos, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo de hoje! E hoje falando sobre blockchain parte 2. E para dar continuidade ao tópico de blockchain, vamos começar falando dos tipos de blockchain. A gente tem a blockchain pública e a blockchain privada. Você não precisa ser nenhum gênio, né, para deduzir mais ou menos o que significa uma ou outra, mas em termos conceituais, a blockchain pública é uma blockchain onde qualquer pessoa pode se associar à rede, ou seja, ler, gravar e validar todos os dados no banco de dados. Então, basicamente, as criptomoedas são assim. Numa blockchain pública, ocorre a descentralização. As blockchains públicas são descentralizadas e nenhuma entidade tem controle sobre a rede. Então, é uma rede, basicamente, que ela não tem aí um órgão que controla as transações e os dados dentro dessa rede. E os dados são gravados de maneira segura, já que não podem ser alterados depois de validados pelos mineradores. Já uma blockchain privada é uma blockchain onde o acesso a tais redes é feito apenas por meio de autorização prévia. É legal porque a gente pensa às vezes em blockchain só para o mundo cripto, mas existem blockchains do privado. E as redes privadas, elas possuem restrições em relação a quem pode participar, quais transações podem ser realizadas pelos participantes. Um exemplo seriam redes internas de uma única empresa. Então, uma única empresa, ela tem ali uma rede, tá? Uma blockchain, onde ela consegue ter essa troca de dados, tá? Só que existe essa restrição, onde quem pode participar, qual o papel de cada pessoa, você sendo uma pessoa de fora aí dessa empresa, você não vai poder simplesmente chegar e participar, tá? Diferentemente de uma blockchain pública. A mineração, ela serve para o funcionamento do Bitcoin e outras altcoins existentes. É um sistema de recompensa em Bitcoin que a cada 4 anos reduz pela metade. Então, como o Bitcoin não tem um banco ou um sistema por trás para fazer as validações das transações, ou seja, como ele não é centralizado, ele é descentralizado, quando o Luiz, por exemplo, quer mandar Bitcoin para o Carlos, quer fazer uma transação, ele precisa ter pelo menos um intermediário que faz o papel de intermediação para a validação dessa transação. Então, assim, não é porque não tem um órgão, uma empresa que serve de intermédio para essa transação, que não se pode ter alguém de intermédio nessa transação, pois não é alguém necessariamente que vai estar ali controlando todas as transações e vai ter controle sobre aquilo, é simplesmente alguém para validar, para fazer o intermédio dessa transação. E quem faz isso são os nós de rede, ou, como muitos conhecem, os validadores, que fazem essa intermediação. Ou seja, são basicamente pessoas, tá? São seres humanos, pessoas que têm máquinas com alto poder de capacidade e processamento matemático, geralmente GPU, para fazer a validação das transações. Pois quem faz é o próprio sistema, que tem um conjunto de diversas pessoas que têm máquinas ligadas 24 horas por dia para fazer as validações das transações. Por isso o sistema funciona 24 horas por dia. Então é importante entender, tá, que dentro do processo de mineração, quando acontecem ali as validações, quem está fazendo isso são máquinas com alto poder de processamento gráfico, que quem detém essas máquinas são pessoas. Essas pessoas são chamadas de mineradores, mas basicamente elas têm as máquinas que fazem as operações matemáticas que são ali em níveis humanos praticamente impossíveis de serem resolvidas, tá? Ou, melhor explicando, resolvidas no tempo que uma máquina resolve. Então as máquinas elas servem exatamente para isso, para conseguir, tá, minerar as criptomoedas. Existe o algoritmo de consenso, que é basicamente como funciona, quem é o validador, quem é o nó que vai validar essa transação. Uma vez que existem vários, como que funciona? Então, no blockchain, o algoritmo de consenso é utilizado para resolver o problema de confiança, ou seja, nenhum dado inserido pode ser apagado e todas as novas inserções devem ser acreditadas por todos nós. Para isso, deve ser utilizada uma regra de algoritmo, que rege a inclusão de novos dados. Somente pode ser considerado um novo bloco, que foi criado, minerado, caso esse cumpra também a regra definida pelo algoritmo de consenso. Sendo assim,
o novo bloco é incluído na blockchain, tornando-se os novos dados públicos. Outro ponto importante é que a definição de um algoritmo de consenso faz com que as decisões sobre o que será inserido na blockchain não dependa de nenhuma entidade centralizadora, garantindo assim a sua independência. Também por meio dessas regras, cada usuário da rede tem a capacidade de verificar a autenticidade de cada bloco contido na blockchain e constatar por si a autenticidade de todos os dados nele inseridos. Dessa forma, ninguém precisa confiar em ninguém, pois a referida verificação faz com que cada usuário tenha confiança na blockchain. Então, só para vocês entenderem, aqui a gente tem um consenso entre os mineradores, tá? E é um sistema ali que basicamente vai determinar como que vai ser minerado, quem vai minerar, como que isso é feito de maneira segura, é uma ordem de chegada, como que faz, é quem tem mais dinheiro, qual que é o mecanismo. Aí existem alguns algoritmos de consenso. O primeiro deles é o Proof of Work, tá? Que é uma prova de trabalho. Então, esse algoritmo, tá? Ele provoca uma competição entre os computadores ligados à blockchain. Então, ali tem todos os nós, né? Os mineradores. Tem vários mineradores ali em vários lugares e eles competem entre si para ver quem será o primeiro a encontrar um hash respectivo ao novo bloco. Tá? É o primeiro que vai ali colocar a impressão digital no novo bloco, tá? Considerando o responsável por essa validação. Aí existe ali uma dificuldade imposta, mas o primeiro que conseguir resolver as contas matemáticas que são feitas pelos computadores é o que vai poder minerar esse novo bloco. Já um Proof of Stake, que é uma prova de participação, a mineração de novos blocos por esse algoritmo ocorre pela votação dos participantes da rede que possuem ativos digitais, onde as recompensas e o peso dos votos estão diretamente relacionados à quantidade de ativos de cada participante. Então, basicamente, você tem uma fatia do bolo, tá? Você tem um nível de participação baseado na quantidade de criptomoedas daquele ativo, né? Então, você vai ter o ativo X ali para minerar. Quanto mais desse ativo você tem, a maior chance e participação dentro desse algoritmo de consenso. Então, o algoritmo de consenso Proof of Stake basicamente é isso, é uma prova de participação. E DPoS é uma prova de participação delegada. Esse algoritmo é similar ao PoS, porém os participantes não votam diretamente se um bloco é validado ou não. Os participantes votam em delegados e testemunham que votarão por ele. Falando um pouco de vantagens e desvantagens, desafios que existem aí na blockchain. Primeiro, vantagens. Eliminação de troca por um intermediário e falta de confiança. Então, as duas partes são capazes de fazer uma troca sem a supervisão ou intermediação de uma terceira parte, reduzindo fortemente ou até eliminando o risco de contraparte. Então, é uma rede que consegue ser descentralizada e segura. O empoderamento dos usuários estão no controle de todas as informações e transações. Então você tem essa questão de você ter esse domínio sobre as suas informações, essa proteção sobre as suas informações. Alta qualidade de dados. Os dados da blockchain são completos, consistentes, datados, precisos e amplamente disponíveis. Então você tem ali a disponibilidade para poder estar sempre verificando, vendo qualquer dado que seja. Durabilidade, confiabilidade e longevidade. Então, como são redes descentralizadas, a blockchain não tem um ponto central de falha e é a mais resistente a ataques maliciosos. Integridade de processo. Usuários podem confiar que suas transações serão executadas exatamente como o protocolo determina, removendo a necessidade de uma terceira parte. Transparência e imutabilidade. Então, como eu expliquei, você não poder mexer, alterar dentro da rede e ter essa transparência sobre os dados. Simplificação do ecossistema. Então, com todas as transações sendo adicionadas a um único livro público, isso reduz a desordem e complicações geradas por múltiplos livros de razões. Então, tá tudo centralizado num único livro de razão, né? Numa única cadeia de blocos. Transações mais rápidas. Transações interbancárias podem potencialmente levar dias para serem compensadas e terem acordo final, especialmente fora do horário de trabalho. Transações com blockchain podem reduzir o tempo de transação para minutos e são processadas 24 horas por dia e 7 dias por semana. Hoje a gente tem o Pix, tudo bem, já é uma inovação, já é algo diferente. Isso há um ano atrás, por exemplo, não existia. Porém, ainda assim, as criptomoedas elas têm a vantagem de você poder fazer transação 24 horas por dia
e a questão da descentralização. Você não vai depender de um banco. Você vai depender apenas de um endereço, tá? E da validação dessa blockchain. Menor custo por transação. Eliminando intermediários de terceiros e despesas gerais para troca de bens, blockchains têm o potencial de reduzir significativamente taxas de transações. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que tem muito dinheiro. Isso vale muito a pena, principalmente para pessoas que têm muito dinheiro. Porque ela não vai pagar uma taxa proporcional a essa quantidade. Ela vai pagar uma taxa proporcional. Na verdade, ela vai pagar uma taxa referente a essa transação. Então, se você pegar, por exemplo, uma quantidade alta de dinheiro e mandar de um banco de um país para outro país, existe um imposto, existe uma taxa muito alta por trás dessa transação. Se você fizer isso com Bitcoin, no mesmo valor comparado ao real ou ao dólar, enfim, mas convertendo para Bitcoin e transferindo de uma carteira para outra carteira, onde você tem acesso em qualquer lugar do mundo, você basicamente consegue transferir a mesma quantidade em dinheiro com uma taxa muito menor, nem se compara. E digital, praticamente qualquer documento ou bem pode ser expressado em forma de código encapsulado ou referenciado por uma entrada no livro-razão, o que significa que a tecnologia blockchain tem aplicações muito amplas, a maioria ainda não pensada, muito menos implementada. Quais são os desafios da blockchain? Resolver desafios como velocidade de transação. O processo de verificação e limite de dados será crucial para tornar a blockchain amplamente aplicável. Estado regulatório instável. Como as moedas modernas sempre foram criadas e reguladas pelo governo nacional, blockchain e Bitcoin enfrentarão obstáculos na adoção generalizada por instituições financeiras pré-existentes se a regulamentação do seu governo permanecer instável. Então, basicamente, a gente tem aí já um sistema que funciona, tá? E isso acontece... Existem vários exemplos aí na história que mostram coisas similares. Então, por exemplo, quando o e-mail ele começou a surgir e as pessoas conseguiam se comunicar e mandar cartas de maneira virtual, se comunicar de maneira virtual, os correios, eles interviram de maneira muito forte porque era um mercado que estava sendo tomado. Então isso acontece, a gente tem aí tecnologias e sempre algo que acaba mexendo com um mercado que já existe. E aí muitas vezes envolve interesse, muitas vezes envolve algo que já funciona, regulamentatório. Às vezes é até para proteção do próprio usuário, ou como de algo que ainda não está regulamentado, ou algo que pode não dar certo. Mas no geral, coisas novas que mexem com o mercado que já existe, elas vão sofrer obstáculos. E a blockchain e o Bitcoin não será diferente. Grande consumo de energia. Mineradores da rede blockchain do Bitcoin estão tentando trilhões de soluções por segundo em esforço para validar transações, usando uma quantidade substancial de poder computacional. Então, se tem um gasto de energia muito grande para que essas máquinas fiquem ali 24 horas funcionando por dia para poder minerar essas criptomoedas. E nós não estamos falando de um computador comum que você tem na sua casa. Nós estamos falando de máquinas, geralmente GPUs, com alto poder de processamento gráfico, com muitas placas de vídeo, que consomem muita energia mesmo. Controle, segurança e privacidade. Enquanto soluções existem, incluindo blockchain privada e permissionada e forte encriptação, há ainda assuntos de segurança cibernética que precisam ser resolvidos antes que o público geral confie seus dados pessoais a uma solução de blockchain. Então é uma questão ainda de... como é muito novo, a gente ainda tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Só que esses ajustes eles são feitos com tempo. Então talvez essa questão do pioneirismo, do novo, ao mesmo tempo que você tem a vantagem de ter algo novo, você tem a questão ainda de ter menos estudo e aprofundamento sobre diversas coisas negativas que podem acontecer, principalmente quando a gente fala de segurança cibernética, que também é um método aí muito novo de estudo, quando a gente fala de proteção de dados e proteção de qualquer coisa que esteja no mundo virtual. Questões de integração. As aplicações da blockchain oferecem soluções que exigem mudanças significativas ou a substituição completa de sistemas existentes. A fim de realizar a troca, as empresas precisam desenvolver uma estratégia de transição. Adoção cultural. A blockchain representa uma troca completa para uma rede descentralizada e requer a participação de seus usuários e operadores. Então você precisa ali de pessoas e máquinas funcionando, né, para que essa adoção, né, para que a blockchain tenha ali a eficácia e funcione certinho. Custo. A blockchain oferece uma grande economia em preço
e tempo por transação, mas altos custos de capital inicial podem ser um impedimento. Então, faz sentido. Por quê? Muitas pessoas gostariam de ser nós, de serem validadores, de poderem estar dentro de uma blockchain validando. Porém, quantas pessoas hoje podem e têm disponível um capital para investir em máquinas de alto poder de processamento gráfico, em placas de vídeo? Então, a gente está falando sim de investimento considerável. Eu não vou me prender muito a valores, tá? Porque existem pessoas que conseguem comprar placas de vídeo muito barato, conseguem ali fazer os esqueminhas. Mas no Brasil ainda, né, convertendo para real, eu acredito que hoje para você minerar Bitcoin, você não gasta menos que 20 mil reais. E a não ser que você faça ali, consiga peça barata, placa de vídeo barata, mas eu acho que isso que é um mínimo para você conseguir minerar alguma coisa ali e conseguir pelo menos pagar a conta de luz e não ficar ali no negativo, né? Ficar meio que no 0 a 0, porque pelo menos você está gerando bitcoins, que no longo prazo pode ser extremamente lucrativo. Então, é um investimento que realmente impede ali muitas pessoas de começar, porque a grande maioria, né, que estudou mineração e quer investir, não necessariamente vai ter esse poder aquisitivo para investir. Então, concluindo, a blockchain é uma base de dados distribuída que mantém um livro-razão expansível de dados e registros. Tá? Esse livro-razão é criptografado e protegido contra adulteração, revisão e exclusão. Os blocos que compõem a blockchain, processados continuamente à medida do tempo, contêm hashes que linkam e indicam informação importante na base de dados. A mistura de transações, blocos e descentralização de dados no livro-razão permite grandes oportunidades em diversas áreas. Então, sempre que você ouvir blockchain, você tem que lembrar, é o meio que acontece as transações. Pensa num cubo. Quando a gente fala de bloco, pensa num cubo, numa caixa cúbica, tá? Uma caixa quadrada, sabe, um cubo, quadrado por quadrado. E pensa que a cada 10 minutos, uma caixa, um cubo, é produzido, é minerado. E dentro dessa caixa, as informações de rede, as informações de transação estão acontecendo dentro desse cubo, dessa caixa. E tem pessoas que validam, que fazem, que criam essa caixa. E aí, a partir do momento que passa 10 minutos, que vem a nova caixa, que vem um novo bloco, toda a herança dessa caixa é passada para essa caixa, para que tenha uma certa coerência, né? Que nem um livro. Se você for ler um livro, se você ler a página 3, talvez não faça sentido. Mas se você ler a página 2, vai fazer algum sentido. Por quê? Porque a página 3 está carregando alguma herança da página 2. E a página 2 está carregando uma herança da página 1. Então é um livro. Se você pegar a primeira transação e seguir a sequência ali, óbvio que você não vai fazer isso porque são milhares de blocos, mas você tem ali exatamente a linha do tempo, tá? E basicamente todos os dados de todas as transações, de tudo que aconteceu dentro da blockchain do Bitcoin, por exemplo, desde 2009 até hoje, o ano que estamos de 2021, ou o ano que você estiver vendo esse vídeo. Então eu espero que tenha feito sentido. Como eu disse para vocês, quando a gente fala de blockchain, a gente envolve muita informação. A gente envolve dados, a gente envolve conhecimentos de TI, a gente envolve bem a parte computacional. Mas eu acredito que se você quer ter esse tipo de conhecimento aprofundado, principalmente pensando mais na parte de ciência da computação, você deve sim buscar referências de literatura, você deve sim buscar livros na literatura, ver lá alguns vídeos no vídeo de referências, de bibliografia que eu postei, para pegar alguns livros ali que explicam um pouco mais, se aprofundam um pouco mais. Mas eu trouxe para vocês aí um overview, uma ideia, tá? Para vocês terem realmente uma noção do que é uma blockchain, de como funciona, tá? De uma maneira mais simples e fácil de entender. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva para não perder nenhum vídeo, principalmente do tópico aprendizado cripto. A gente ainda tem muito vídeo, segue a sequência ali na playlist e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!